Então, agora nós passamos para a nossa segunda conferência de abertura. Eu introduzo, então, o professor Daniel Rodrigues, que é professor adjunto na Universidade de Clermont-Auvergne, responsável pelas cadeiras de Literatura e Civilização Portuguesa e Tradução. É atualmente diretor do Service Commun de Langue Vivante, da mesma universidade, e vice-diretor da UFR Langue, Culture et Communication. É membro permanente do Centre de Recherche sur la Littérature et la Sociopoétique e responsável científico da Cátedra Sá de Miranda, Celis, Camões e IP. Sua pesquisa focaliza-se na literatura portuguesa contemporânea, em particular na obra do poeta Herberto Helder, sobre quem publicou diversos artigos científicos e co-dirigiu a obra coletiva Se Eu Quisesse, Enlouquecia, a poesia de Herberto Helder, com Hilda Mendes dos Santos e Catherine Dumas, em 2015. Convido o professor Daniel, então, a dirigir a nós as palavras dessa segunda conferência de abertura. Muito obrigado, professor, pela sua presença. Sou eu que agradeço, Alexandre. Vossas Excelências, embaixadores ou representantes diplomáticos, excelentíssimos senhores e senhoras, prezados colegas, queridos organizadores, querido André, obrigado pelo convite. É uma imensa honra poder hoje dialogar com os colegas docentes e investigadores do ensino de português como língua adicional, de herança, profissional, aplicada ou afetiva, e refletir sobre a multiplicidade linguística que existe no Brasil. Falando rapidamente, é para nós uma honra poder falar com vocês, porque a Universidade de Clermont-Auvergne é uma universidade de tamanho médio para uma universidade francesa. Ela gira em torno de 38 mil alunos, 40 mil alunos, depende do ano, não é? A gente teve um pique demográfico na universidade e agora começa a descer um pouquinho. E, desde os anos 60, o português é ensinado na universidade de uma maneira mais ou menos autônoma, inicialmente ligado ao departamento de espanhol, e desde o final dos anos 90, começo dos anos 2000, foi criado, então, o Departamento de Estudos Lusófonos, de Estudos Portugueses e Brasileiros da universidade. Nós oferecemos 3 diplomas de graduação, um diploma normal, diploma tradicional na França, que é o diploma de LLCER, Langue, Littérature et Culture étrangère. Nós temos, igualmente, o diploma de Línguas Estrangeiras Aplicadas, mais tornada para os negócios, e, recentemente, nós somos a única universidade na França a ter um diploma de Estudos Europeus e Internacionais, que tenta ligar, então, toda uma parte de gestão cultural, de relações internacionais e de ensino de cultura da língua. Todas essas graduações seguem-se no mestrado, e nós temos a honra de ser uma das únicas universidades na França. O ensino de português na França sofre, há alguns anos, há uns 20 anos, passa por uma crise, talvez, de vocação. Nós temos a possibilidade de ir até o doutorado. Junto a essa formação de especialistas, digamos assim, nós temos toda uma parte, um desenvolvimento de uma parte de não especialistas ligado para todos os outros alunos da nossa universidade, e tem sido um grande desafio do Service Commun de Langue Vivante, que é o serviço comum de línguas, um serviço que dá aula para todos os alunos da universidade, que eu tenho o prazer de dirigir, em desenvolver o ensino de outras línguas que o inglês para outras formações, por exemplo, o português para todos os nossos alunos. É uma guerra, estamos ganhando, vamos torcer para que continue assim, não é? Então, eu não tenho a pretensão de ser um especialista do ensino de português e língua estrangeira, apesar de ter feito do ecossistema do ensino de português na França o meu habitat. O que proponho para a discussão vem simplesmente do confronto das inquietações que encontrei enquanto leitor e enquanto professor em posições diferentes com obras da literatura brasileira e que representam, de maneira mais ou menos óbvia, a presença de um plurilinguismo no Brasil. E talvez essas posições fazem parte de uma expectativa comum daqueles que participam das práticas pedagógicas do ensino das culturas em língua portuguesa fora
dos contextos nacionais de cada uma delas. E, precisamente, o que eu proponho nasce do encontro com os romances Macunaíma, de Mário de Andrade, A Expedição Montanha, do Antônio Calado, e O Catatal, do Paulo Leminski. Encontrei esses 3 romances em momentos diferentes da minha vida de leitor. O primeiro eu li como aluno do ensino secundário na Escola Técnica Federal do Espírito Santo, onde fiz metalurgia, e também como aluno de graduação na França, com a professora Jacqueline Ponjon, que aproveito para homenagear. Mais tarde, escolhi como professor de literatura para discutir com alunos do 3º ano de graduação, e a escolha aqui vem entre aspas, não é? Já que a posição canônica da obra faz com que essa escolha seja uma espécie de obrigação. O segundo, eu estudei enquanto estagiário, como preparação para o concurso de professor secundário, do ensino secundário do Ministério da Educação francês. E o terceiro faz parte do meu corpus de pesquisa, dentro de um diálogo que ainda tento traçar entre as novas vanguardas dos anos 60 e 70, Portugal, Brasil, mas igualmente toda a Europa. Ou seja, os 3 romances foram lidos em posições diferentes, e o que eu proponho hoje é uma releitura, agora numa outra posição, que tentará questionar como a literatura aproveitou-se do plurilinguismo brasileiro para a criação dessas 3 obras. Entretanto, antes de iniciar a minha releitura, eu gostaria de definir alguns pontos que eu acredito serem importantes, e, de fato, afirmei há alguns minutos atrás que as obras sobre as quais fundo as minhas hipóteses são oriundas das práticas pedagógicas do ensino de culturas em língua portuguesa, e o que eu entendo por cultura, e, por que eu uso o plural culturas em língua portuguesa. Sem entrar em considerações teóricas, afinal de contas eu também não sou um grande especialista, esboço simplesmente alguns traços do que penso ser cultura. Peter Burke diz que a cultura implica uma ideia de tradição de certos tipos de conhecimento e habilidades legados por uma geração para a seguinte. E, reformulando a definição de cultura, supõe a tradição pensada, então, como herança. Ora, a herança é o resultado de uma negociação de 3 instâncias, o donatário ou a donatária, o herdeiro e a herdeira, mas, igualmente, o valor do legado. Afinal de contas, ninguém quer herdar dívida, não é? E, por conseguinte, a cultura vista como um processo hereditário deve ter a consciência desse processo de negociação, ou seja, como uma construção cultural, e ela deve responder a perguntas tais como: quem está fazendo a construção, sob que restrições e a partir de que, ainda citando Burke. Assim, falar de culturas em língua portuguesa é uma estratégia que tenta levar em conta esses processos e o papel que eles exercem no grupo que os partilha. A língua portuguesa entra assim na dinâmica de negociação do plurilinguismo, podendo, às vezes, perder a sua posição de domínio. Por exemplo, a tentativa de transformar a língua portuguesa em patrimônio imaterial recente em Cabo Verde mostra que o valor da língua portuguesa na sociedade insular atual não é mais o mesmo do que no momento da independência. Pois, como afirma o professor Arlindo Barreto, a sociedade cabo-verdiana é hoje muito mais lusógrafa do que lusófona. No Brasil, Gilvan Miller de Oliveira, baseando-se nos estudos de Bessa Freire e comentando o uso do Nhenengatu na bacia do Amazonas, chama atenção para o fato de que, hoje, apesar do processo de deslocamento linguístico que o substituiu pelo português nas calhas das maiorias dos grandes rios, o Nhenengatu resiste entre a cidade de Manaus e as Malocas do Alto Rio Negro, numa área aproximada de 300 mil quilômetros quadrados, e o Engatu é o instrumento de comunicação usual de populações que aí reside e a língua de comércio. E, para além das negociações entre as línguas autóctones e a língua portuguesa, companheira do Império, que passaram por políticas nacionais, como o Diretório dos Índios, de 1758, do Marquês de Pombal, o fato de considerar a cultura como um processo de negociação
dentro do qual os valores da herança ganham importância nos processos de transmissão, torna visível fenômenos de transmissão, aceitação, e institucionalização ou de rejeição, que acontecem fora das políticas gerais. Lembro aqui de um exemplo, o dicionário Aurélia, a Dicionária da Língua Afiada, organizada por Vítor Ângelo Chip, em 2006, e Sheila Elias Oliveira, analisando a dicionária, afirma: a nomenclatura compreende 1.300 verbetes do vocabulário gay, que é buscado, segundo os autores, no Brasil e em países lusófonos, em pesquisas de dados e em conversas com gays. Além da língua afiada falada pelos brasileiros, a dicionária abarca ainda uma série de palavras e expressões de Portugal e outros países da comunidade lusófona. E ela cita isso da contracapa, não é? Vários vocábulos são identificados como do Bajubá ou do Pajubá, português gay, formado por palavras de língua de origem africana. Ora, o fato da recolha ter sido realizada em conversas com gays, sem a pretensão de um linguista, o nome Aurélia, na verdade, evoca claramente o dicionário do Aurélio Buarque de Holanda, mostra que a circulação dos valores culturais encontram fenômenos de resistências e modificam aquilo que podemos chamar tradicionalmente de cultura, seja ela alta ou baixa, de elite ou popular, etc. Aurélia, a dicionária, nos convida a pensar o plurilinguismo ligado a línguas africanas presentes no Brasil, não como fenômeno simplesmente étnico, pois se manifesta fora dos espaços privilegiados pelos sociólogos e pode transitar, se cristalizar, em grupos excluídos, como acredito, mostra o uso do pajubá pela comunidade LGBTQI+. É também importante salientar que a língua portuguesa não tem o mesmo valor como língua estrangeira nos diversos países em que é ensinada. Para uns, puro exotismo, para outros, exemplo de multiculturalismo, aqui, nostalgia das culturas migratórias, lá, horizonte da expansão comercial. Esses jogos externos entram também em conta na partida disputada em nossos países, pois espelham, deformam ou desconstroem os nossos mitos, transformando assim o valor da herança proposta pela tradição. Em outros termos, a língua portuguesa e as suas transformações nos contextos nacionais, sociais e econômicos em que se manifesta não têm o mesmo valor para todos. Neocolonialismo, pós-colonialismo, herança, identidade, língua oficial, são ferramentas conceituais que modificam o valor da matéria linguística e alteram o seu papel no jogo de construção cultural em curso. A literatura, sendo ela também um processo de negociação, acaba por agir, redefinindo os valores culturais deste processo. O que proponho, então, é um eixo que Alain Montandon chama de sócio-poético para pensar essas três obras. Ou seja, pensar o plurilinguismo brasileiro como elementos dinâmicos da criação literária. E já chegando ao fim dessa introdução sem fim, posso afirmar, quase sem polêmica, que as três obras não são representações da cultura brasileira, mas mecanismos que criticam, constroem, destroem, refletem as performances sociais da nova terra de Veracruz. O caráter fabulador das três narrativas abandona a tentativa de retraçar uma sociedade, deixando-se contaminar por traços épicos e traços líricos. Nelas, o uso do plurilinguismo parece, assim, fugir da discussão teórica da política linguística, mesmo se, sobretudo na obra do Antônio Calado, encontre alguns ecos. O que acredito ser proposto é o uso de elementos dinâmicos da diversidade linguística brasileira como fios, como matéria-prima, com os quais os autores tecem as suas narrativas. Então, como elementos dinâmicos da teia literária, o plurilinguismo brasileiro é utilizado de maneiras diversas. Em Macunaíma, os críticos são quase que unânimos, o plurilinguismo aparece como construção identitária. Em Antônio Calado, ele é palco de confronto entre os protagonistas, e em Catatal, ele é pura matéria lírica. O caráter empreendedor de Macunaíma parece encontrar unanimidade nas leituras críticas da rapsódia andradiana. Tatiana Batista
tentando reatualizar a leitura bakhtiniana, não é, da obra, sublinha as circulações, não é, importantes. E, por um lado, a circulação de discursos, por outro, o plurilinguismo como troca. E eu permito-me citar um pequeno excerto do artigo, e, no aproveitamento da cultura popular, que constrói o cenário da aventura do herói, o autor apresenta em um só espaço as diversas manifestações culturais do Brasil, seja do interior, do litoral e das grandes cidades. Todos esses discursos convivem entre si nas mesmas proporções, harmoniosamente, democraticamente na narrativa. O emprego intertextual é plurilíngue e a própria base da forma de Macunaíma, etc., etc. Trata-se do elemento natural da estrutura do romance e da renovação literária, termina Tatiana Batista. Chamo a atenção para o uso de um lexo sugerindo um trabalho de síntese. Um só espaço, os discursos convivem entre si, a harmonia e a democracia, um único texto, portanto. Entretanto, o plurilinguismo sai daquilo que seria a manifestação de uma realidade brasileira para transformar-se em uma manifestação da formação do gênero romanesco. O plurilinguismo, muitas vezes considerado como armas de resistência dos nossos povos autóctones, adquire um outro valor, e o de síntese, quando transportado para este outro espaço de negociação, que é o espaço literário. Antônio Cândido chama a atenção para o papel social do escritor brasileiro e sugere que a função da literatura substitui-se, muitas vezes, às políticas capazes de repensar o Brasil pós-colônia. Para ele, o modernismo, dentro do qual Macunaíma é um marco, reinterpreta as nossas deficiências e recalques, mostrando-as como superioridades. Bruna Sanches Grassi e Rejane Rocha, ao ler Antônio Calado, lembram que Mário de Andrade é prudente em afirmar que Macunaíma não é a identidade nacional, mas entidade nacional, isto é, escapando ao essencialismo daquilo que seria a nação brasileira, evocando uma ausência de unidade. Voltando a Antônio Cândido, ele também verá na obra do Mário de Andrade a síntese de um movimento artístico, o modernismo, que não deixa de criticar, através da metáfora da devoração, os símbolos da nossa nação. Mais humour, em francês no texto, mais ousadia formal, elaboração mais autêntica do folclore, dos dados étnicos, e reverência mais consequente, produzindo uma crítica bem mais profunda. É toda a vocação dionisíaca de Oswald de Andrade, Raul Bopp e Mário de Andrade. Este haveria, aliás, de elaborar as diversas tendências do movimento como numa síntese superior. A poesia Pau-Brasil e a antropofagia, animadas pelo primeiro, exprimem a atitude de devoração em face dos valores europeus e a manifestação de um lilismo telúrico, ao mesmo tempo crítico, mergulhado no inconsciente individual e coletivo de que Macunaíma seria a mais alta expressão. Vale a pena notar que o plurilinguismo em Macunaíma não se manifesta em diálogos, eficazes ou não, entre personagens diferentes, como veremos no caso da Expedição Montanha. Na rapsódia do Herói Sem Caráter, o narrador que ouve o papagaio no silêncio da Urarioquera, que preservaram do esquecimento os casos e a fala desaparecida, o homem, o narrador, diz nas últimas linhas do romance cantar acompanhado pela violinha e pôr a boca no mundo cantando na fala impura as frases e os casos de Macunaíma, herói da nossa gente. Reparamos que também o papagaio chama a atenção para o fato de repetir as falas do herói, que, é óbvio, aparece no sentido das deixas, dos diálogos, dos solilóquios, do personagem, mas também a matéria linguística destes, ou seja, uma pluralidade de línguas e de discursos que aparecem como exóticos, como enumerações, como reformulações da sociedade brasileira que tenta se olhar no espelho. Um dos modos recorrentes dessa prática é a do catálogo. E eu peguei só um exemplo, que é o exemplo dos mosquitos, logo no começo do romance, no momento da enchente, não é? E eram muitos mosquitos, piuns, maruins, arurus, tatuquiras, muriçocas, meruanhas, mariguis, borrachudos, varejas, toda essa mosquitada. Ora,
A pluralidade linguística em Macunaíma não deixa de ser estrangeira ao papel etnográfico que Antônio Cândido evoca no uso do léxico francês, que liga o romance à blague das vanguardas europeias, mas também claramente ao evocar o uso do folclore e dos dados etnográficos utilizados por Mário. Não é? Ele se afasta aqui completamente dessa visão de língua que nós acabamos de ver como uma língua espírito. Não é essa língua que é utilizada por Mário de Andrade. Entretanto, a metamorfose do herói em Ursa Maior, constelação só vista no hemisfério norte, nos intriga. Não encontrada a Muiractã, as piranhas tinham comido também o beiço dele e a Muraictã, nos conta o narrador, Macunaíma decide abandonar a terra e se refugia no céu. Nem trágico, nem épico, o fim do romance traça uma distopia que parece ser a sina do herói do Mato Fundo. A impossível Muraictã, desejo e força motriz da narrativa, permanece em estado de puro desejo. A perda da riqueza original que impele o irmão de Jigué a retraçar, alegoricamente, a mestiçagem brasileira, impedindo a ideia mesmo de pureza étnica, mas também linguística. Outro desejo inalcançado é o gavião, o Iruçu, sonhado pelo personagem Ipavu na Expedição Montaigne, do escritor Antônio Calado. Calado tem uma longa tradição, não é, de representação dos povos indígenas brasileiros, que começa com o Quarupi, em 1967, vai, é óbvio, até o Concerto Carioca, de 85. E, de uma maneira muito diversa do romance andradiano, Calado parece utilizar a personagem do índio como matéria de desconstrução dos mitos fundadores da identidade nacional, posicionando assim o plurilinguismo não como matéria social em circulação, mas como elemento íntimo da personagem, que apenas pela focalização interna o narrador tem acesso. De fato, Rejane Rocha e Bruna Sanches Graça afirmam: é característica importante do romance caladiano o questionamento, a rasura, a demolição dos símbolos nacionais que, no decorrer dos séculos, sustentam e ainda sustentaram, de certa forma, o imaginário a respeito do Brasil. E, um pouco mais adiante, ela chamou a atenção à tonalidade satírica, não é, dos personagens da Expedição Montaigne. Oscilando entre três leitmotivs, muitas vezes complementares, tantas outras vezes contraditórios, a tonalidade satírica nasce do quiprocó dessas situações. De Vicentino Beirão, jornalista ex-funcionário do Serviço de Proteção do Índio, temos o sonho de levantar em guerra de guerrilha as tribos indígenas contra os brancos que se apossaram do território a partir daquele glauco glu-glu do ferro da Cabralha Caravela, logo depois que a figura de proa, lança de São Jorge, língua do dragão, abriu as coxas e os grandes lábios da mel da bugra Iracema, ocupada a lavar-se sem o luri na praia. Vamos botar os brancos de joelhos por terem descabaçado Iracema, assim como se, soltando do cabrestante e se enfiando no mar baiano, âncora da nau de Pedro, varou o ímen Nhengatu. Enquanto literatura, o sonho do personagem caladiano metamorfoseia o corpo literário, a palavra canônica do José de Alencar, num gesto carnavalesco que lê na literatura a história nacional. Cabral e Martim são um só. Assim como a língua do dragão desflora, tal lança das cruzadas, o ímen Nhengatu. No calor da sua verve revolucionária, Vicentino não hesita em recorrer às aliterações, criando um lirismo vulgar e pobre, em ruptura com sonhos que são, contudo, compreensíveis. Por outro lado, Ipavu tem outros planos. Algumas linhas depois do discurso inflamado de Vicentino Beirão, nós lemos: por pouco Ipavu não revelou o plano dele de chegar de noitinha aos Camaiará, para sequestrar o Iruçu, tirar o cutucurim da gaiola e voltar correndo ao avião, correndo até, quem sabe, carregado por o Iruçu em voo raso debaixo das árvores, como se ele, Ipavu, fosse a caça e Iruçu, um amador, caçador, levando vivo para casa um macaco, uma oncinha, o que não era assim tão difícil de imaginar, já que, magro como ele estava, podia, afinal, ser carregado, etc. O Iruçu, também ele um objeto de desejo perdido, nova Muiractã do nosso personagem, permanece no corpo de Ipavu como doença, já que, desde o primeiro capítulo, o pássaro é revelado pelo narrador na abreografia do pulmão tísico da personagem. Um terceiro personagem, o pajé Ieropé,
no outro polo que o liga a Ipavu. Ipavu, na verdade, não quer mais ser índio, e Ioropé quer guardar as tradições indígenas. Tenta conservar as tradições da tribo, mas é visto como pajé muito bunda e atrasadão, gostando de ser bugre, querendo que todo bugre quisesse continuar sendo bugre. Estou citando o romance. O plurilinguismo no romance de Calado é matéria sociológica na qual se encontra o discurso ideológico que o autor não denuncia, não defende, limitando-se a expô-lo, e é esta exposição crua e nua a matéria do tom satírico do romance. Permito-me evocar brevemente um dos cripocós linguísticos da obra. Vicentino, Ipavu sugere roubar teu alarém, nossa cachaça e nosso charque, etc. E, ao ouvir o verbo roubar, Vicentino exclama, roubar. E Ipavu reformula, com exímio domínio linguístico do português, bem, afanar, se você prefere, transferir de proprietário, como dizia seu Vivaldo, tomar emprestado. E a reformulação linguística, Vicentino prefere o discurso ideológico. Roubar, chocalhou Vicentino Beirão, que verbo é esse? Que vocábulo, que medonha, disfunção da palavra é essa, Ipavu? Que te leva a falar em roubo quando tudo nesta terra é ou devia ser teu, dos índios. E Ipavu corta a palavra. Pode ou não pode, ó cara? Pondo fim à reformulação ideológica do conceito do roubo pelo revolucionário, que não deixa de ter em seu discurso, em seu discurso, revelar a posição do índio visto pela cultura dominante. O recurso à língua indígena no romance é, assim, a construção íntima de personagens opostas, Ipavu e Ioropé, e se Macunaíma sai da narrativa por ter perdido a Muiraquitã, Ipavu o faz por ter reconquistado o seu Iruçu. O questionamento linguístico de uma nação, tradicionalmente e muito francesamente, assemelha-se ao uso de uma e uma só língua. Os franceses insistem em dizer que falamos brasileiro e não português. E é aqui posto em causa pelo uso literário da multiplicidade linguística dos personagens e dos seus universos sociais. Também Leminski o faz quando utiliza não línguas autóctones, mas a tradução de línguas alóctones, latim, francês ou holandês, de um personagem estrangeiro que, numa espécie de espera Becketiana, transforma-se pouco a pouco numa síntese nacional, dessa vez marginal e marginalizado, no romance-ideia catatal. A ideia do romance surgiu para Leminski, que era professor de história, não é? Ele diz que surgiu para Leminski quando ele estava dando a aula sobre as invasões holandesas, e ele se pergunta, e se Descartes tivesse vindo ao Brasil com Nassau? Segundo a explicação dada pelo próprio poeta. Assim, o romance nasce da hipótese perfeitamente coerente de que o filósofo francês tivesse viajado com a missão artístico-científica de Nassau, governador da província brasileira, em 1630. Leminski resume a história do texto numa frase: Catatal é a história de uma expectativa. De fato, Catatal é um texto em primeira pessoa de um René Descartes encalhado no Brasil, sentado sobre uma árvore a fumar maconha, enquanto espera pelo seu amante e amigo Artichevski. Um nobre polaco, matemático, artilheiro e poeta em latim, exilado por causa das suas convicções luteranas, e foi talvez a primeira figura polaca na história do Brasil, explica o autor em nota de rodapé. Diante da alter orbis, Descartes não consegue estabelecer um sistema de pensamento eficaz para compreender o novo mundo. Além disso, a tentativa da lógica de compreensão deste mundo é sempre ameaçada pelo monstro Ockham, nome que remete ao filósofo e teólogo Guilherme de Ockham e o seu princípio da navalha, não é? Pluralitas non est ponenda sine necessitate, ou seja, os múltiplos não devem ser usados sem necessidade. Ora, o novo mundo de Renatos Cartésios, que ele vê através do seu telescópio, não é nada mais do que multiplicação de forma, exuberância e excesso, como se lê no início do texto. Na boca da espera, Artichevski demora como se o parisse, possesso desta erva de negros que me ministrou, riamba, pemba, Gingongó, Chibaba, Jererê, Monufa, Charula, Upango, tabaqueação de Topinambus, Gês, Negros, Minas, segundo Markgraf.
Reparamos que o Cartésio do poeta também se deixa fascinar pela enumeração etnológica, tal qual o narrador de Macunaíma, mas Leminski explica que esse processo de enumeração no paratexto, o personagem Cartésio espera por um explicador, que espera, então, uma redundância. O leitor espera uma explicação, espera a redundância, tal como a personagem, no isomorfismo leitor-personagem. Mas ele só recebe informações novas, tal como Cartésio. E ele explica um pouco mais tarde que o romance demorou 9 anos. Ele primeiro faz um conto curto, depois ele faz 9 anos para chegar ao formato final, que é o catatal. E vocês estão vendo como ele define o catatal é uma redundância em si. Isso quer dizer que a heterogeneidade linguística do catatal não se relaciona com o universo linguístico dos personagens, como nas 2 primeiras obras, e as ocorrências do latim, do galicismo, e que vão dando corpo a esse Descartes hipotético, na verdade, são frutos da própria criação, ou frutos da ameaça do Ockham, esse monstro semiótico, segundo o autor. Talvez tenhamos aqui uma visão clara do plurilinguismo brasileiro. Ele reflete o espaço, a pluralidade, as heterogeneias daquilo que queremos dar como corpo único. Cartesius não domina a pluralidade linguística do território em que se encontra, sendo obrigado ao exercício da tradução e, assim, da redundância. Não me atrevi aqui a falar desse exercício que atualmente tem sido pensado por professores como José Luiz Jobim, da Universidade Federal Fluminense, ou a Rita Godet, que estava na Universidade de Rennes, que é a tradução das narrativas indígenas e que configuram narrativas como A Queda do Céu, onde, cito Jobim, Bruce Albert declara que gravou, transcreveu e traduziu para o francês as histórias e reflexões do David Kopenawa. E a obra não é um livro no qual David Kopenawa fala com e através o Bruce Albert e que levanta as outras considerações éticas, tradutológicas, mas também políticas. O que aqui pensei, sem chegar a conclusões finais, é o papel desta prática, onde a matéria-prima é desfeita, reduzida àquilo que a tornava sólida, ou seja, as negociações que criam essa ilusão que chamamos cultura. Nesta prática tão humana, o papel da língua são negociados numa terceira margem, diria Guimarães Rosa, para homenageá-lo. A arte é tanto técnica quanto sublime que dela nasce. E essa tensão, segundo Jean-Luc Nancy, continua sem um conceito capaz de a definir. Ou talvez o possa, fora das línguas, em outras línguas, na literatura. Obrigado.